Pessoal, tô falando baixinho, porque isso aqui é uma conquista. Não vou nem falar muito alto, porque senão é capaz de dar errado, né? Tava tantos meses aqui precisando fazer um serviço que tava me empatando a vida aqui. Além de todos os problemas do nosso dia a dia, estresses e insatisfações e poucas recompensas, que agora finalmente eu consegui. Olha aqui, ó. Ó, tirei a porta da Brasília, finalmente. Sozinho. Tá aqui, ó, apoiada na parede, né? Por quê? É o da folga. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Folga nas dobradiças, ó. Ó, parece que não, mas ó, uma folga considerável aqui. Então agora, se der tudo certo, eu vou no torneiro levar essas dobradiças para fazer um pino sob medida. E já vou aproveitar também para levar 2 panelas de freio, olha lá, ó, para poder acertar a medida para ficar casadinho e eu finalmente poder avançar com o serviço de freio do carro. Tá. Então, pessoal, por que as dobradiças, ó? Tá aqui, ó, né, ó, elas têm lado, certo? E elas dão uma pequena folga aqui, ó. Pode parecer imperceptível, mas o que acontece? Isso aqui, na hora de você regular a porta, depois a porta cai, ela não fecha direito, raspa na carroceria. E característica de todo Volks, né? Fusca, Brasília e outros da família aí. O lado do motorista gasta sempre mais, claro, porque é a porta que mais opera, né? Então a dobradiça original tem essa característica, furo para lubrificação, essas arruelas aqui de amortecimento, né? Da parte fixa com a parte móvel, né? E o pino propriamente dito. Isso aqui não existe novo para comprar, ou quando você acha não é o lado que você precisa, geralmente você acha do lado do carona, né? Que quase não gasta. Então você tem que levar num torneiro específico, né? Alguém profissional para refazer esse pino sob medida. Um pino na medida do desgaste que já existe aqui dentro, né? Então eu vou ter que refazer essas duas aqui. Tava meses querendo fazer, tá aqui. E panelas, né? Ou tambores de freio, né? Do freio traseiro. Esse aqui tá um freio, é uma panela original, né? E aqui uma panela 0 km, reposição, fabricação atual. Aparentemente você pode pensar que é só tirar uma e pôr a outra, né? Eu também pensei que era, mas não. Aqui você tem uma panela de ferro fundido. Isso aqui é um processo feito em fundição. Você vê até pelo tipo do material, né? Rugoso assim, né? Um aço, né? Fundido sobre alta temperatura em forma. E aqui até pelo material, pelo tipo da superfície, você vê que é usinado, né? Isso aqui com certeza é uma tecnologia mais moderna que essa. Então esse aqui é feito mecanicamente e esse aqui é feito sob pressão, digamos, né? E ó, você também tem o aço rugoso aqui, mas qual é a diferença aqui, ó? Essa parte aqui, ó, tá? É grossa, ó. Simplesmente essa parte interna aqui, tá? Elas têm o dobro da largura da original. Então aqui você tem 6 milímetros e aqui você tem a largura, né? A espessura original, que é 3 milímetros, né? Então aqui realmente, por ser fino, essa espessura aqui, ela encosta lá no carro certinho. Você prende com os parafusinhos Allen aqui. Opa, vamos fazer desastre aqui. Prende com os parafusinhos Allen aqui, ela fica segura no lugar. Aqui não, aqui você tem perda. Por você ter uma parede muito grossa, porque essa panela é baseada na do Fusca, que é inteiriça aqui. Aí esse detalhe não interessa, né? Da Brasília e Variant, TL, carros grandes aqui é cortado, né? Mas você tem essa parede aqui muito grossa. O que acontece? Você tem menos área de contato para o parafuso da roda e uma área de contato insignificante para o parafuso de fixação. Ou seja, o parafuso original já não serve. Então você tem uma peça que seria aplicação original, mas ela já vem com defeito, entre aspas, de fábrica. Então eu vou ter que levar no torneiro. Qual é a opção? Para ele fazer o rebaixo de toda esta área aqui. Tá? Vai ter que fazer um rebaixo uniforme de toda essa área, rebaixar ela em 3 milímetros. Pode não parecer nada, mas é o suficiente para que essa panela encoste melhor lá naquela flange do cubo da roda e eu tenha uma melhor fixação. Não vou ter perda aqui da área de pista, né? Das lonas, tá? Mas infelizmente do jeito que ela está aqui, do jeito que ela sai de fábrica, eu não consigo usar. Tá bom? Então é isso aí, vamos ver quanto é que ele vai me cobrar, quanto tempo vai fazer. E a hora que ficar pronto, vocês vão acompanhar, beleza? Bom, pessoal, então vocês já viram que a porta, tô aguardando ainda as dobradiças, certo? Elas vêm aqui, ó, né? Mas antes de colocar a porta, eu tô com outro problema aqui, ó, tá? Eu tô com uma quebra, ou estava, né, com uma quebra na fixação desta porca interna que faz o quê? Segura o nosso espelho retrovisor aqui, né?
o popular raquete, né? Espelho que a Volkswagen usou de 69 até 78, né? Então esse é o original do carro. E ele é bem construído, aqui ele tem um jogo de fixadores aqui, né? Primeiro essa porca aqui, né? Também feita do mesmo material. Aqui a parte do espelho articulável, né? E depois vai um arremate plástico, que é a última coisa que é um acabamento, né? O que que acontece? Quando quebra a fixação aqui, ó, você não consegue colocar essa porca corretamente, né? Então aqui, ó, vocês estão vendo que já tem 2 pontos de solda, né? O Josué gentilmente fez para mim, só que eu preciso desbastar eles. Por quê? Porque o desenho dessa porca aqui, ó, essa parte mais larga, ele tá tocando aqui, né? Então eu preciso fazer essa porca entrar o máximo possível, porém com todo o cuidado de não romper esses pontos de solda e ao mesmo tempo garantir que depois que o espelho esteja no lugar não vá vibrar, né? Então é isso que eu tenho que fazer aqui com a porta fora, porque ainda é o melhor momento, eu tenho ângulo, tenho posição, antes mesmo de colocar a porta no carro. Já é uma questão que eu tenho que resolver, já deveria ter resolvido na parte da funilaria, mas passou batido com tantas outras preocupações, né? Então agora eu estou tendo que fazer esse, digamos, quase que um resserviço, né? Com a porta já pintada, tudo, por isso o isolamento aqui, né? Todo esse cuidado, né? Então vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Eu espero que eu não crie nenhum problema adicional aqui. Depois eu vou fazer o devido tratamento e pintura para evitar que enferruje e que trinque novamente, né? Vocês podem ver que são 3 pontos de solda de fábrica, né? Aqui, aqui e aqui. Nós reforçamos só 2, né? Porque é muito difícil, muito sensível. O Josué tem uma grande habilidade em solda, né? Mas mesmo assim, ele com todo o cuidado aqui não quis exagerar para não queimar a pintura em volta, né? Porque a solda, seja ela qual for, ela irradia calor, né? Algumas mais, outras menos, né? Então a gente não teve melhor alternativa a não ser fazer isso. Então o ponto inferior aqui está mais preenchido, esse superior aqui está um pouquinho menos, mas é o que a gente precisa para fixar aqui a nossa porquinha aqui, né? Vamos ver então o que sai disso aqui. Então, essa ou essa pintura? Vai ser essa, porque essa aqui no longo prazo prova melhor para componentes de trabalho pesado. Então, tá decidido. E efeito vai brasa. Olha aí, pessoal. Então, uma semana depois, as peças estão de volta, né? Eu levei pro torneiro, ó. Tá aqui um trabalho, né, que você tem que confiar para alguém fazer, porque essa é a nossa dobradiça que tava com folga, né, ó. Então, como vocês podem ver, aquele pino com furo, ó, foi feito um pino novo aqui, né? E uma arruela de calço mais grossa, né? Embaixo acredito que ele fez também, mas não precisou alterar muito, né? Eu já pintei, já tá pronto para ir pro carro, né? Ela ficou perfeita, né? Ficou com uma mínima folga, por quê? Porque eu já tava tratando um componente desgastado, né? Então o que acontece? É melhor você deixar ele livre para que ele trabalhe com um pouco de folga do que trabalhar raspando, né? Então futuramente eu vou ter que sempre lubrificar aqui pelas arruelas, né? Pegar um óleo fino, borrifar ou pingar, gotejar aqui, né? Enfim. E aqui a escolha dos parafusos que eu optei, né? Bom, o parafuso que tá dando problema era esse aqui, ó, tá? O Phillips, né? Que era o original de época, né? Por quê? Porque ele cria uma pequena camada de ferrugem aqui, ó, tá? Nessa curvatura. E ele não sai, simplesmente não sai, né? Então ele vai aqui, né? Aí você não consegue ter apoio suficiente para girar aqui. Aí o que eu fiz? Né, eu decidi pela coisa mais prática, né? Eu peguei um parafuso em inox, né? Allen, né? Que é a mesma configuração. Eu vou colocar aqui. Esse parafuso existe em aço também, tá? Mas em aço ele não tem um acabamento tão bonito, né? Ó, tem alta resistência, né? Mas ele não tem um acabamento muito bonito, né? Então o inox, pelo menos, ele garante que não vai enferrujar, né? Então o inox é para sempre, né? Então tá aqui. E esse foi um dos trabalhos do nosso amigo torneiro, né? Muito bem feito, né? O par de dobradiças, né? E aqui o tambor, né? De freio traseiro à panela, né? Já pintada com o meu efeito especial aqui de tinta rugosa, né? Qual foi o trabalho executado? Aqui, ó. Tá, olha ali, ó. Quem é leigo talvez nem perceba, porque tá tão bem feito que o propósito é esse, ó. Toda essa parte aqui rebaixada, tá? Nós tínhamos aqui uma espessura de 6 milímetros, foi dado um rebaixo com a margem de segurança, então agora nós estamos aqui com 4,5 contra 3 milímetros da panela
ou o tambor original do carro, né? O que aconteceu? Eu já resolvi os meus problemas de encaixe aqui, né? Felizmente, né? Foi muito bem executado o serviço, né? Então eu já resolvi meus problemas de encaixe, né? Que se davam principalmente por esses parafusinhos aqui, ó, tá? Que foram, ó, também foram tratados, né? Esse aqui é o parafuso de fixação, né? Do tambor no cubo da roda. E aqui na própria parafuso de roda também. Então eles não vão mais ficar tão para fora quanto estavam ficando antes, né? E vai operar perfeitamente. Não vou ter perda na altura da pista, tá? A lona vai casar certinho, né? E é isso, né? Então essa parte, felizmente, resolvida. E temos que dar todos os nossos respeitos, né? Aos nossos amigos torneiros, né? Porque além do torno ser uma máquina incrível, né? Ele permite esses trabalhos aqui de extrema precisão e qualidade, né? Tá aqui, ó. Esse é o tipo da coisa que eu jamais conseguiria fazer com os recursos aqui da oficina caseira, né? Por isso que a gente precisa contar com a especificidade e o talento próprio de cada um nas suas áreas, né? Isso aí, pessoal. Tá resolvida essa parte e vamos dar sequência aí no que a gente precisa. Ó, pessoal, uma das tarefas complicadas aqui que eu acabei descobrindo. Colocar a dobradiça na porta da Brasília não é nada fácil. Tirar é uma moleza. Agora, colocar, olha aqui, ó, a inferior, sobretudo, você não tem ponto de visão aqui dentro. Você não tem absolutamente nenhuma forma de olhar onde você está colocando. Então é só no tato. Você tem que forçar ela contra a chapa interna da porta. O parafusinho é desse tamanho aqui, né? Ó, é né? Cabecinha 10. Mas não tem jeito, ó. Ela tá correndo aqui. Então, vocês pensam que é fácil? Nem tudo é flores. Nem tudo é beleza nessa restauração, né? Então tá bom, dá licença que eu vou tentar quebrar um pouco mais a cabeça aqui nessa posição bem estranha. Pronto. Olha a posição lá dentro. Meu senhor. Tá aí. Isso agora falta a regulagem e a colocação no carro, né? Bom, então é isso, pessoal. Me despeço aqui do nosso belo interior, já bem avançado em termos de montagem. E a colocação da porta em si, vocês vão ver nos próximos vídeos, né? Porque num trabalho desse tamanho a gente sabe que cada pequeno detalhe conta, né? E às vezes não é tão fácil quanto a gente imagina. Mas o importante é sempre a busca pelo objetivo e pelo resultado final que seja o mais satisfatório possível, né? Então tá bom, muito obrigado, de momento é isso. Eu agradeço de coração todo o apoio e prestígio que vocês estão me dando ao assistir esses vídeos. E o trabalho continua. Um abraço, pessoal. Olha a desgraceira aqui, meu Deus do céu. É o pecado mortal.